Alô, alô, rubro-negro de coração. Vencemos o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco, mas novamente jogamos muito mal. Muito abaixo do que o Flamengo pode jogar, muito abaixo do que o Flamengo deve jogar e muito abaixo do que a diferença do elenco dos dois times traduz. Claro que o mais importante no mata-mata é passar, é eliminar o Vasco, não deixar que eles escrevam uma história eliminando um dos melhores Flamengo da história, tendo um dos piores times do Vasco na história, claro. Mas não dá pra achar tão normal o Flamengo jogar desse jeito duas vezes contra o Vasco. São atuações, não digo nem tão incompetentes, mas preguiçosas mesmo, sem muita vergonha na cara, querendo fazer só o básico. No segundo tempo o Flamengo praticamente esqueceu do jogo. Parecia que já tinha feito o que precisava para ganhar o jogo. Confiou no baixíssimo desempenho do time do Vasco, que realmente tinha pouca chance de arrumar alguma coisa, mas o cara acerta um chute ali como o Gabriel Peck acertou lá naquele jogo do Engenhão, e podia complicar a gente. Então o Flamengo não pode atuar assim. Esse seria o jogo que seria a 20ª partida consecutiva sem perder para eles, o que igualaria a maior sequência invicta da história do Clássico. E não foi justamente porque ano passado, em 2021, ainda com o Rogério Ceni, o Flamengo entrou nessa mesma forma, achando que era uma gincana de bairro contra o Vasco e tomou 3-1 na lata ali. Hoje a gente poderia ter igualado a maior série invicta da história do Clássico, indo domingo para bater o recorde, para quebrar o recorde, chegar a 21 jogos invictos. Não foi o que aconteceu. É algo corriqueiro já, que faz muito jus ao que o Paulo Souza reclamou em entrevistas coletivas semanas atrás, pedindo mais gana do time, mais vontade de ganhar. E em jogos e jogos, né, cara? Uma coisa é você jogar assim, depois de uma grande vitória, você enfrentar o Audax e jogar o básico, mas a gente tá falando de Flamengo e Vasco, né, cara? Não pode entrar assim de forma alguma. Fico feliz pela vitória, claro, mas o Flamengo precisa melhorar, precisa entender o que significam esses jogos. E sobre a parte de como o time se portou taticamente ali, vamos falar um pouquinho agora. Me surpreendeu a forma como o Paulo Souza colocou o time, lembrando mais a formação original, um 4-4-2 que varia para um 4-2-3-1, com aquele esquema com a linha de 4 defensores lá atrás. O que fez até um certo sentido, porque foi uma forma dele usar o Everton Ribeiro na posição dele, que é a posição para a qual ele é convocado para a seleção, onde ele se sente melhor, e não fazer com que o Bruno Henrique precise ficar voltando tanto para marcar a lateral, o que prejudica completamente as características dele. Com isso, o Felipe Luiz fazia essa saída de bola ali como lateral mesmo, e o Bruno Henrique não precisava voltar muito. Mas foi um Flamengo muito arame liso. Novamente o Vasco ali estacionando ônibus com o Zé Ricardo, com 80 jogadores dentro da área, e o Flamengo não sabendo muito o que fazer. É um time que não chuta de fora da área, um time que tem muito bons chutadores ali do meio pra frente, mas que não chuta de fora da área. No meio pra frente o Flamengo tem o Arão, que dia desse fez um golaço contra o Madureira, tem o Andreas, que chuta bem, tem o Arrascaeta, tem o Gabigol, que estava saindo muito da área. O Flamengo precisa de mais chutes de longa distância quando enfrenta times que jogam dessa forma. Porque o Flamengo não estava conseguindo furar a linha do Vasco, foram poucas chances. Além do lance do pênalti, foram 2 chances de gol praticamente, 3 contando o escanteio que o Arrascaeta quase fez o olímpico. Mas chance clara mesmo, foi só aquela que o Bruno Henrique lançou o Gabigol dentro da área. Lance que começou a partir de um erro do Nenê quando o Vasco tinha posse de bola, então não tem muito a ver com a tônica do jogo, como foi aquele lance, foi algo mais casual. Destaco bastante a atuação do Davi Luiz ali soberano, quando o Vasco tentava ameaçar, ganhando todas. E agora o Flamengo vai domingo, podendo até perder por um gol de diferença para ir para final do Carioca. Mas eu acho que é um jogo que o Flamengo tem que dar uma resposta melhor do que tem dado. Um jogo que o Vasco talvez busque mais o jogo, pois precisa vencer por 2 gols. Talvez não jogue como jogou as últimas 2 vezes que enfrentou o Flamengo. E isso pode dar alguns espaços que o Flamengo possa aproveitar, facilitar a equipe do jogo. Mas eu sinceramente preferia que o Vasco jogasse dessa forma novamente, até para o Flamengo treinar esse tipo de jogo. E talvez, sei lá, se o Vasco vai estar preocupado em perder de muito, perder de pouco, prefiro que seja assim, porque isso aí está dando um aviso para os times inferiores que vão enfrentar o Flamengo, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Está dando um aviso que se o time se trancar muito ali, fechar o espaço perto da área e tiver um bom contra-ataque, o Flamengo fica muito frágil. O Flamengo não sabe como sair dessa marcação
e fica muito exposto para sofrer contra-ataque. O Bruno Henrique não deve jogar. Eu seria a favor da entrada do Lázaro ali, para voltar para o esquema lá dos 3 zagueiros, o Lázaro fazendo a ala, e aproveitar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro ali atrás do Gabigol. Preferia que ele entrasse dessa forma. Com o João Gomes e Arão ali, João Gomes em vez do Andreas, que nem foi tão mal contra o Vasco, mas o João Gomes está na frente dele atualmente, tem entendido muito melhor o esquema, vem tendo atuações crescentes, então para mim ele tem que ser o titular. E o Mateuzinho continuar na equipe também, que o Mateuzinho aos poucos vai voltando a recuperar sua posição de titular por ser realmente o melhor ali da posição. Uma outra forma de usar esse time também seria com Pedro e Gabigol juntos, para ter 2 jogadores ali de área, por mais que o Gabigol saia mais vezes, mas tendo 2 jogadores ali de referência você pode ajudar a abrir mais espaço, você vai puxar mais marcação da defesa, você pode abrir espaço para infiltrarem pro elemento surpresa, coisa que o Arão gosta de fazer muito, pro Arrascaeta puxar pro meio, para chutar pro gol. Então essas 2 opções ali eu acharia bem viáveis, a entrada do Lázaro no lugar do Bruno Henrique machucado, ou a própria entrada do Pedro para jogar junto com o Gabigol ali e o Everton Ribeiro fazer a ala esquerda. Posição que mesmo ele não se sentindo tão à vontade, ele tem conseguido cumprir o que se pede. Peço mais uma vez aqui, como já pedi antes do primeiro jogo, independente de tudo, que o Flamengo faça de tudo para que não haja história escrita desse confronto. Para que aconteça o normal, o que se espera, que é o Flamengo eliminar o Vasco e daqui a 2 meses ninguém nem lembre desse jogo. Porque da forma que está, só tem como a história ser escrita, sou a favor do lado deles, porque a superioridade está muito grande. Então que o Flamengo tenha vergonha na cara, não entre como estava no segundo tempo da última partida, que deu ânsia ver aquela atuação. Que o Flamengo vá para cima, imponha sua superioridade, mostre realmente o porquê é tão favorito, que vá buscar a 3ª vitória em 3 jogos contra eles no ano, para iniciar outra série invicta contra eles, coisa que deveria ser mantida desde o ano passado. A partir desse jogo o Flamengo vai ter 9 dias de descanso, a final do Carioca, se classificar, claro, para enfrentar Fluminense ou Botafogo. E a pré-temporada acabou, né, meu amigo? Agora é só jogo pra valer. Acabou o Carioca, já começa o Brasileiro, começa a fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo precisa saber jogar contra times que jogam de forma variada, saber enfrentar um time que dá espaço, isso aí o Flamengo já consegue fazer bem, mas também saber enfrentar um time muito bem retrancado, coisa que o Flamengo vem sofrendo desde muito tempo, desde outros técnicos já. Para mim o jogo que mais expõe isso foi aquele 0 a 0 com o Cuiabá no Maracanã, que o Flamengo passou 90 minutos praticamente sem entrar na área do Cuiabá. Aquilo foi vergonhoso, inclusive. De bom, quarta-feira, mais um gol do homem, provocando a torcida normalmente, como qualquer jogador faz, e vai ser denunciado aí. Alguém que quer aparecer fez uma denúncia aí, algo absurdo. Aí foi bonito o gesto também do jogador do Vasco ali que foi comemorar com a gente, o Anderson Conceição, que fez o pênalti ali, foi ali com os jogadores do Flamengo ali comemorar, abraçar a galera. Ato muito nobre do jogador. Então é isso, volto aqui segunda-feira falando sobre o segundo jogo. Eu espero que o Flamengo tenha uma atuação muito melhor do que nos últimos 2 jogos contra o Vasco. O Flamengo garanta sua classificação com tranquilidade. E antes de me despedir, menciono aqui que ontem foi aniversário do mais flamenguista entre os ídolos. Ontem foi aniversário de Leandro Peixe Frito, grande lateral direito, maior lateral direito da história do Flamengo. Para mim, o maior ídolo entre os humanos que vestiram a camisa do Flamengo. Então vai aqui de coração, parabéns, muitas felicidades aí ao Peixe Frito, que já deu tantas alegrias pra gente. Então, volto segunda, como já disse. Peço aí que você curta, se inscreva, ative o sininho, compartilhe para todo mundo aí, para ajudar a seguir com esse projeto. Vamos que vamos, saudações rubro-negras, pra cima deles.